Pessoal, vamos começar mais uma aula de informática, onde agora nessa próxima aula eu vou passar o menu inserir, tá bom? E o menu inserir nós temos a ferramenta de folha de rosto. Essa ferramenta não é muito utilizada, apenas se você quiser criar uma folha de rosto bem elaborada, tá? Eu particularmente nunca utilizei essa ferramenta para nenhuma atividade que eu tenha precisado, tá bom? Aí nós temos a ferramenta também, página em branco, tá? Então eu quero mais uma página nesse meu documento, eu crio página em branco. E temos a ferramenta, deixa eu voltar aqui, ferramenta que é muito parecida, que é a quebra de página. Ou seja, que digamos que eu quero, a partir desse texto aqui, quero passar esse texto para a próxima página. Então eu vou lá em quebra de página, e esse texto vai lá para a próxima página. E consequentemente ele cria também uma nova página em branco, tá bom? Deixa eu voltar o texto. Outras ferramentas que nós temos aqui é a tabela. Essa tabela você insere a quantidade de linhas e colunas que você precisa, tá bom? Você pode fazer a inserção por aqui, apenas informando a quantidade, tá? Aqui já você pode fazer algumas, aqui ó, a largura fixa, né? Ou então você pode definir o tamanho da largura já automático, ou então ajustar automaticamente o conteúdo, a largura, ou ajustar-se automaticamente a janela. Então você tem essas opções aqui, tá bom? Você pode desenhar a tabela, tá? Desenhar a tabela, então faz de forma personalizada, tá? Ou aqui tem planilha do Excel, onde você pode aqui trabalhar com Excel aqui dentro também uma planilhazinha do Excel aqui dentro do próprio Word, tá? Você tem essa opção. Deixa eu apagar, desfazer aqui. Tirar. Beleza. Continuando, tem mais um recurso que é tabelas rápidas também. Então já são tabelas já prontas e você pode utilizar como modelo, tá vendo? Então, deixa eu pegar uma tabela pronta aqui, ó. Então tem essa tabela pronta, você pode pegar como modelo. Uma característica interessante das tabelas é o seguinte: quando você cria uma tabela, ele aparece aqui no Word mais duas abas, tá? São duas abas que não existem. Por exemplo, deixa eu sair aqui da aba inserir. Deixa eu não desfazer aqui essa tabela que eu fiz. Então, olha só, você pode ver que a última aba é design. Quando eu crio a tabela, eu já tenho mais duas abas, ó, ferramenta de tabelas. E aqui dentro de ferramentas de tabelas eu tenho a aba design e a aba layout. Então a aba design você pode fazer algumas ações, tá? Um tipo de formatação, estilo para essa tabela, ou definir um novo estilo. Tem sombreamento, tá? Para essa tabela. Você pode fazer edição, ó, bordas também, tá? Você pode definir o tipo da borda, a largura dessa borda. Tem a ferramenta de desenhar tabela e a ferramenta borracha, que serve para apagar uma parte da tabela. Você pode ir apagando aqui as partes que você não vai utilizar nessa tabela, tá bom? E tem a parte de layout, que aí você tem várias outras coisas também, né? Como por exemplo exibir grade. Deixa eu selecionar aqui a tabela. Exibir grade não vai estar aparecendo aqui porque já está com borda, né? Então ele não vai ser uma. Deixa eu tirar as bordas do design, e é para ele aparecer agora a grade. Olha lá, exibir grade. Você consegue fazer a visualização da grade dessa tabela, tá? Aí tem aqui propriedades. Você pode fazer algumas configurações aqui também, alterar as propriedades dessa tabela, tá? Então, como por exemplo, deixar centralizado. Aqui em linha você pode fazer algumas configurações, coluna também, configuração da célula, se você quer que
o texto fica centralizado aqui no meio da célula, tá? Então tem algumas coisinhas que podem ser feitas aqui, tá? Você pode inserir também, ó, inserir uma linha abaixo, inserir uma linha à esquerda. Então tem várias coisas aqui, ó. Mesclar célula o que seria? Deixa eu colocar a borda novamente para ficar melhor para visualizar. Borda aqui. Beleza, tem borda. Olha aqui, ó, mesclar célula. Então eu quero que essas células se tornem uma só. Então o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui em mesclar célula, tá? Ah, não, eu não quero mais que essa célula seja uma. Eu posso dividir célula. Aí eu informo aqui a quantidade de colunas ou quantidade de linhas que eu quero. Então vai ser uma coluna e eu quero duas linhas. Então essa aqui que era 4, vai virar 2. Olha só. Então criou duas células diferentes. Eu posso dividir a tabela também, ó. Geralmente se dividir a tabela é quando você pela linha, seleciona uma linha, dividir a tabela. Então ele pegou e dividiu a tabela ao meio. Ah, professor, mas eu quero dividir a partir da terceira. Então seleciona lá, aí você vai em layout, dividir tabela, beleza. Deixa eu selecionar aqui para a gente ver mais recursos. Aí aqui nós podemos fazer aquelas configurações de alinhar o texto, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, alinhar a parte superior à esquerda, alinhar a parte superior ao centro, alinhar a parte superior à direita. Aí aqui, ó, alinhar, centralizar a esquerda. Aí esse aqui vai centralizar. Então ele vai centralizar se a célula for grande aqui, ó. Então, por exemplo, aula. Então, nós temos aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês clicando de um por um. Olha só, centralizou ao topo, centralizou à direita. Aí aqui centraliza a esquerda, então ou seja, trouxe aqui, mas deixou a esquerda. Centraliza totalmente, né? Centraliza a direita, ou então alinha abaixo, ó. Alinha pela parte de baixo esquerda, alinha pela parte de baixo e deixa ao centro, e alinha na parte de baixo, alinhando a direita. Nós temos também a direção, então eu posso mudar a direção do meu texto, tá? Então ele vai mudando aqui. Margem de célula, posso colocar uma margem para ela, tá? Permitir espaçamento entre células. Eu posso fazer a classificação. Lembra que eu coloquei lá na aula anterior? A gente viu aqui, ó, na página inicial, a classificação. Aqui é a mesma coisa, só que no caso é para a tabela. Então, por exemplo, eu tenho Gustavo, Débora e Ana. Aí eu quero fazer a ordenação desses dados. Aí, ordem crescente, ele vai lá e faz a ordenação para mim. Não se preocupe se aqui tiver, por exemplo, Ana tem, digamos, 20 anos, Débora tem 17 e Gustavo tem 30, por exemplo. Então, se você selecionar aqui tudo e classificar, por exemplo, em ordem decrescente, aí as idades vão continuar as mesmas. Olha só, então o Gustavo que tinha 30 continuou com 30, Débora com 17 continuou com 17, Ana com 20 continuou com 20, tá bom? Repetir linhas de cabeçalho. Só se eu tivesse um cabeçalho aqui, na verdade eu não tenho, né? Aí tem a parte de converter o texto. Então se eu tivesse um texto aqui, ó, e quisesse converter em texto, na verdade ele pega a tabela e converte em texto, tá bom? Olha só, ele converteu em texto. Deixa eu voltar. E tem a parte de fórmulas, onde você pode adicionar fórmulas matemáticas aqui, tá? Não vou mostrar essa parte, não, porque esse aqui a gente vai ver no Excel, tá? Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, não. Então, pessoal, acredito que não.
Aí o próximo item que a gente tem, eu não vou detalhar tanto assim esse item, é de imagem, tá? Então a gente pode procurar uma imagem aqui no Windows. Você pode até ter feito download dessa imagem e adicionar essa imagem aqui e fazer as edições necessárias. Essa ferramenta de imagem, ela também traz uma aba, tá? Ferramenta de imagens de formatação, onde você pode fazer várias coisas aqui com essa imagem, né? Adicionar brilho, contraste, recolorir, compactar a imagem, redefinir a imagem, ou seja, mudar o tamanho dessa imagem, tá? Botar efeito de sombra. Deixa eu diminuir aqui para essa imagem que está muito grande. Beleza. Vou botar efeito de sombra. A gente pode deixar, fazer uns efeitos, sombra de perspectiva. Não, esse aqui não pode. Esses aqui não tá podendo colocar. Aqui nós podemos deslocar a sombra para baixo, deslocar a sombra para a direita. Então tem muita coisa que pode ser feita aqui. Aí posição do texto da imagem em relação ao texto. Então aqui eu deixo o texto à direita e a imagem à esquerda. Então eu tento centralizar o texto, a imagem. Deixa eu colocar essa imagem em outro local aqui, ó. Vai ficar mais fácil a gente visualizar. Vou selecionando aqui, ó. Então aqui alinhar o texto à direita, alinhar. Eu poderia aqui diminuir o tamanho dessa imagem mais ainda para a gente ter uma parte, alinhar ao centro, né? Então eu teria uma parte de texto à esquerda e uma parte à direita. E nós temos aqui à direita e assim por diante, conforme a gente tinha na tabela, tem a mesma funcionalidade aqui. Então hoje você tem que brincar, trabalhar realmente com ele para você descobrir todas as funcionalidades que ele tem, tá? Trabalhar sem medo, porque você tem a ferramenta de desfazer. Então se você fizer alguma coisa errada, você vai lá e desfaz aquilo que você fez de errado, tá bom? A próxima ferramenta que nós temos no menu inserir, beleza. Pronto. Nós temos aqui o Clip Art. O Clip Art, ele também trabalha com imagens. Você clica em Clip Art, depois manda ir. Aí ele traz algumas imagens aqui que você pode trabalhar, tá bom? Deixa eu excluir essa imagem que eu não quero. Pronto. Então são várias imagens que você tem aqui, ó, no Clip Art. Pode descer aqui e verificar várias delas que existem. Nós temos a ferramenta Formas, onde você pode desenhar aqui mesmo no Word também, tá? Desenhar formas, um quadrado, um retângulo, qualquer tipo de forma que existe aqui, você pode criar aqui no Word, tá? Uma ferramenta que pode te auxiliar em alguma tarefa que você precise. Aí nós temos aqui o Smart Art. O Smart Art geralmente é criado para criar fluxogramas, organogramas, esse tipo de coisa, tá? Então, deixa eu ver aqui, esse aqui, vamos criar aqui um organograma. Então eu crio um organograma onde eu posso colocar o chefe, os gerentes desse chefe, e abaixo, se eu quiser adicionar mais, eu posso adicionar mais subordinados. Olha lá, eu clico em subordinado, aqui mais subordinado aqui, ó, e outro aqui, então colaboradores. Aí você vai criando um organograma conforme você precise, tá? Então ele também tem a ferramenta de formatar esse organograma, dependendo do tipo que você escolheu, tá? Então são vários tipos que você pode criar com o Smart Art. Nós temos aqui a ferramenta de gráfico também. Eu não vou trabalhar com essa ferramenta de gráfico porque ele vai ser trabalhado lá no Excel. Então no Excel acho que é uma ferramenta melhor para a gente trabalhar com gráfico, tá bom? E por agora, pessoal, eu vou parar a aula por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E depois a gente vai entrar em algumas partes daqui, tá? Não vai dar para passar tudo sobre o Word, porque o Word é uma ferramenta muito grande. Então, se eu for passar tudo que eu tenho para passar sobre o Word,
vai ficar muito longa as nossas aulas, tá bom? Aí é como uma introdução à informática, tá? Então é só para vocês terem uma noção mesmo, aprenderem o básico do sistema, tá bom? E depois de hoje ainda tem um Excel pra gente trabalhar. Até a próxima aula, até mais.